Vamos começar a conversar. Alguém aqui chegou a fazer aquela pesquisa que eu vi para vocês fazerem dos fatos históricos da computação? Eu fiz, tá anotadinho aqui do meu lado. Quais foram os fatos que tu anotou? Foram mais. Não foi uma pesquisa muito elaborada, porque normalmente não se acha fatos assim com detalhes. Certo. O primeiro que eu coloquei. Os primeiros computadores foram criados para fins matemáticos, que é a língua universal para compreender o universo. E depois eu fiz sobre a linguagem de sistema binário, que foi criada por um matemático, se não me engano, George, não vou falar o nome para não passar vergonha, porque eu não sei pronunciar. E ele foi o primeiro a criar o sistema binário que os computadores que é a linguagem que os computadores interpretam, que é 0 e 1. Isso. Não é bem 0 e 1, depois a gente vai conversar sobre isso, mas é quase isso. Tá? A gente traduz como 0 e 1 para facilitar o nosso entendimento. Mas tudo bem. A gente vai falar sobre esse moço aí que criou o sistema binário. Deixa eu ver aqui. O Cauã falou da Ada Lovelace, a gente vai falar dela também, a primeira programadora da história. Ela edita. Ela não chegou a programar realmente, mas ela criou conceitos que são utilizados até hoje na programação, utilizando a parte lógica da coisa, vamos botar assim. Ela trabalhava com babagem, a gente também vai falar dele hoje. Ele colocou um fato que a gente não vai falar hoje, mas que está muito intrínseco no nosso curso, que foi o Tim Berners-Lee, que em 89 criou a World Wide Web, ou a rede mundial de computadores, ou a internet, como a gente conhece hoje. Tá? Então ele criou, na verdade, ele não criou o World Wide Web, ele criou o conceito do que seria uma rede mundial de computadores, e ele foi um dos criadores da linguagem de marcação HTML, que a gente vai ver numa outra disciplina de PI1, que eu não sei se vocês vão ver comigo ou com o professor, mas a gente tem uma disciplina que fala somente disso, por isso eu não botei essa parte na nossa aula de hoje, tá? A Camille também fez o primeiro sistema binário, beleza. O sistema de cartões perfurado, usado pelo Jacquard, beleza, a gente vai falar disso hoje. Tá. Ok, liga, desliga, que é mais ou menos o que a gente tem. E quem foi o primeiro programador da história foi a Ada Lovelace. O nome dela é um pouquinho mais complicado, a gente vai falar o nome completo dela hoje. O Cauã falou do surgimento do ENIAC, então, o primeiro computador eletrônico e digital, pesava 30 toneladas, o ENIAC é 30 toneladas, isso mesmo, tá certo. Tá. Ih, me atrapalhei aqui agora, onde é que eu estava lendo? Criação dos discos rígidos em 1962, e isso, as primeiras formas de gravação magnética. Tá, beleza, fizeram um pouquinho do que eu queria. Então a ideia da aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa história da computação. Claro que a gente não vai falar de tudo, porque se a gente fosse falar de tudo, a gente ia passar aqui umas 3 semanas só falando de computação, tá? Do histórico. É mais uma introdução básica. Eu trouxe os principais pontos da onde surgiram as coisas, e no final eu vou mostrar aonde a gente está hoje, o que a gente tem hoje em computação, e o que se espera, um pouco do que se espera para o futuro, ou o que se imagina para o futuro da computação, tá? Então, vamos começar. Então, a gente vai ver uma breve história da computação, tá? Como eu disse, somente pontos chave, então eu não vou me preocupar muito se a gente fosse. Depois eu vou colocar para vocês lá no Moodle o link do Museu da Computação, não lembro como é que é exatamente o nome, é um museu alemão, tá? Que aí sim, lá tem uma linha do tempo que vocês podem percorrer, que vem tudo desde o começo da computação até o que a gente tem hoje. Eles têm tudo armazenado lá, então a criação dos discos rígidos, programação, como é que funcionavam os cartões perfurados e por aí vai, tá? Depois eu vou colocar o link para vocês lá no Moodle para vocês terem acesso a isso.
Mas o ser humano, desde que começou a se pensar matematicamente, ele precisava de ferramentas que pudessem auxiliar ele a realizar esses cálculos que ele precisava mais rapidamente e com uma precisão maior do que simplesmente utilizar o nosso cérebro, tá? Que é uma ferramenta muito boa, mas às vezes ela falha. Um dos exemplos mais antigos que se tem de métodos para calcular é o ábaco, tá? Para fazer cálculos matemáticos é o ábaco. Ele foi utilizado por diversos povos pelo mundo. Então a gente tem o ábaco arábico, que é esse que que eu estou mostrando para você na imagem ali. A gente tem o ábaco maia, que era um pouco diferente, ele não tinha as bolinhas e as travessas metálicas, ele eram umas cordinhas que eles iam amarrando, e em cima dessas amarrando e desamarrando, em cima dessas amarrações eles conseguiam fazer os cálculos que eles precisavam com uma precisão maior do que usando sua cabeça. Então, a gente tem diversas ferramentas desse tipo que permitem, então, esse cálculo e essa obtenção de resultado de forma mais rápida. Tá? Reparem que o ábaco ali que eu botei para vocês, ele data de 5.000 anos antes de Cristo. Então, isso já fazem mais de 7.000 anos que os caras começaram a pensar em formas de calcular mais rapidamente. Aí a gente dá um pulo bem grande, né? A gente pula lá de 5.000 anos antes de Cristo para 1500, 1600. Então, se começou então a era um pouco mais moderna, onde a gente começou a utilizar componentes mecânicos e depois eletrônicos para poder fazer esses cálculos, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de uma calculadora chamada Pascaline. Ela foi desenvolvida por Blaise Pascal, tá? Ela é a primeira tentativa do ser humano de, utilizando mecânica, realizar cálculos matemáticos, tá? Teve o William Shepard, que também desenvolveu uma calculadora. A calculadora dele era mais simples, tinha menos dígitos e conseguia fazer cálculos menores. Só que essa maquininha aqui, ela só conseguia fazer duas operações, tá? Então eu conseguia fazer soma e subtração. O resto era, vamos dizer, ignorado, mas tu consegue fazer multiplicações utilizando somente somas. Então foi isso que ele pensou na época, e ele criou uma máquina que fosse capaz de fazer somas e subtrações, e em cima disso depois um matemático conseguiria utilizar essa máquina para fazer outros tipos de cálculos, se fosse o caso. Mas isso não se mostrou tão verdade assim, as pessoas tinham dificuldades em realizar outros tipos de cálculos, e em seguida, então, o Gottfried Leibniz, tá? Ele criou, melhorou essas concepções do Pascal, do Pascaline, da Pascaline, e ele introduziu um conceito um pouco mais fechado. Ele criou uma máquina também mecânica, então tinha que movimentar engrenagens e bastões e fazer esse tipo de coisa, só que ela conseguia realizar, além da soma e subtração, multiplicação e divisão também, tá? Então, a própria máquina se encarregava de fazer essas 4 operações. Reparem, se a gente olhar a Pascaline aqui, parece pequena, mas essa caixa tem quase 1,5 metro de largura, tá? Então, era uma máquina grande que tinha capacidade de realizar 2 operações. Essa do Leibniz, ela também era uma máquina bem grande para realizar esses tipos de operações. E esse cara aqui, ele foi um dos pioneiros dos sistemas binários, tá? Claro que ele não criou o sistema binário, mas ele foi um cara que pensou uma forma de calcular que não fosse usando os números decimais que a gente pensa hoje, de 0 a 9. Ele arrumou ele começou a pensar na história dos binários, e ele que deu esse empurrão, vamos botar assim, para o sistema binário que a gente usa até hoje nos computadores, mas que no futuro talvez a gente deixe de usar por coisas que a gente vai falar mais adiante. E aí a gente tem um novo salto, tá? A gente vai até o Charles Babbage, então. Ele é considerado o pai da computação, tá? Então, ele foi o cara que criou alguns conceitos que são utilizados até hoje em computação. Mas antes de pensar em computação eletrônica que a gente tem hoje, ele criou uma máquina, que é essa máquina diferencial que está ali embaixo na foto, que era capaz de realizar cálculos matemáticos, tá? Através de engrenagens. Então, movimentando aquelas engrenagens ali na posição X, posição Y, então ele vinha modificando isso e ele conseguia realizar cálculos
conseguia, inclusive, criar tabelas através do cálculo do método das diferenças finitas. Então, ele conseguia fazer coisas um pouco mais complexas que até então as calculadoras que a gente tinha na época, tá? Então, a ideia é sempre ir melhorando isso, e o Babbage, então, ele criou essa máquina para que fosse capaz de criar responder esses cálculos matemáticos um pouco mais complexos, que até então não se tinha possibilidade. Posteriormente, então, um pouco depois, o próprio Babbage começou a pensar um pouco melhor, e por que não utilizar esses equipamentos, essas caixas mecânicas, para coisas com um propósito geral. Até então eu tinha calculadora, calcular, somar, subtrair, multiplicar e dividir números, e utilizando alguns métodos melhorar um pouco isso, mas era só o objetivo matemático. Foi então que o Babbage pensou numa máquina, tá, que ainda era mecânica, mas ela tinha uma concepção um pouco mais moderna. Ela tinha a ideia de ser uma máquina de uso geral. Então, eu posso utilizar essa máquina para, por exemplo, o que foi utilizado depois pelo Jacquard, criar teares. Eu poderia utilizar essa máquina para criar algum moedor de grãos. Então, a ideia dele era criar uma máquina que fosse capaz de fazer outras atividades que não somente o calcular. Então, você está somando, dividindo, multiplicando aquele documento, tá? Aqueles números. Então, foi utilizando essa concepção que ele criou uma máquina que podia ser programada, vamos botar assim, tá? Então, ele criou uma forma de, junto com a Ada Lovelace, que a gente vai falar daqui a pouquinho, criou um método que fosse capaz de gerar outros resultados que não somente resultados matemáticos. O Joseph Marie Jacquard, tá? Ele foi um dos que utilizou esses métodos do Babbage e criou o tear de Jacquard, tá? É um tear, sabe o que é um tear? Sim, é para tecer. Para fazer tecidos, exatamente. Tecidos, tapetes, esse tipo de coisa. O dele eu fazia mais especificamente tecidos, tá? Então, as máquinas, os tecidos, quando eles tinham estampas, quando eles eram coloridos, esse tipo de coisa, eles eram obrigatoriamente feitos por humanos até aquela época, tá? Até existiam máquinas teares que faziam os tecidos mais... mas eram só tecidos lisos, tá? Então, só podia fazer tecido de uma cor só, porque ele tinha lá um movimento da agulha, lá do tear, que geravam um tecido, só que só de uma cor. Quando o Jacquard criou essa máquina, a ideia dele era fazer com que essa máquina pudesse tecer tecidos com estampas, tá? Igual que os humanos faziam lá, só que de uma forma mais rápida, porque as máquinas eram muito mais rápidas, e de forma mais precisa, porque os humanos às vezes se atrapalham lá nas contagens lá dos fios, por exemplo, e erram a forma do desenho lá desse tecido. Então o Jacquard criou essa máquina, utilizando alguns conceitos vindos também da Ada Lovelace, tá? Ele criou um cartão, tipo uma cartolina assim, perfurada, tem vários furinhos, e a máquina ela ia lendo esse cartão. Então, aonde ela jogava agulhas, no caso, e aonde as agulhas encostavam embaixo da máquina, ele entendia que tinha um furo naquele cartão. E aonde não encostava, é porque a agulha encostou no cartão. E em cima disso, ele lia quais foram os pontos que encostou, e em cima desses pontos ele gerava uma cor diferente da cor original do tear. Então ele conseguia fazer esse tipo de coisa somente utilizando esses cartões perfurados, e isso foi dito como a primeira máquina programada que a gente tinha, tá? Porque eu programava ela através desses cartões, eu fazia as perfurações no cartão, passava para a máquina e ela começava a ler esses cartões e operar em cima daquela codificação que foi dada nos cartões, tá? Depois a gente tem a Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, tá? Ela era uma matemática e escritora inglesa, tá? Ela hoje é chamada de Ada Lovelace para facilitar, para não precisar dizer esse nome gigantesco dela, dizer que ela era uma Condessa de Lovelace. Ela foi a primeira pessoa do mundo inteiro que
viu que tinha possibilidade de se programar essas máquinas, tá? Então ela fez um estudo em cima das duas máquinas do Babbage, na verdade um outro italiano, Luigi Menabrea, ele fez esse estudo lá e ela fez o estudo da segunda máquina do Babbage e ela fez uma comparativa da segunda máquina com a primeira, o que modificou ali e trouxe algumas coisas que podiam melhorar naquela máquina, inclusive. E ela pensou que se utilizasse aqueles cartões perfurados que eu falei para vocês, era possível programar essa máquina para que ela fizesse as funções que o Babbage pensou que não foram concebidas na época por ele, tá? Por isso, então, ela ganhou o título de a primeira programadora da história, tá? Então, ela é a primeira pessoa, na verdade, não é a primeira programadora, ela é a primeira pessoa da história a programar computadores, tá? Na época não eram tão computadores assim, mas já eram máquinas que tinham essa possibilidade de aceitar comandos de entrada para poder executar uma função específica, tá? Aí a gente dá mais um pulo. Até então, até o Babbage a gente trabalhava com máquinas mecânicas, tá? Então a gente tinha máquinas que dependiam de movimento para funcionar, e isso acabava, em alguns momentos, sendo um problema, porque vocês pensem que o movimento ele é dado por engrenagens, então as engrenagens têm que se encaixar perfeitamente. Se em algum momento alguma das engrenagens não se encaixa perfeitamente, ele já não funciona da forma correta, tá? Então a gente pulou dessa parte mecânica para a parte elétrica da coisa. Primeiramente surgiram as válvulas, que a gente tem a foto ali embaixo. Elas parecem pequenininhas, mas a válvula menor daquelas ali ela tem 15 centímetros de altura, tá? Então imaginem vocês colocar num computador um negócio, um monte dessas válvulas que precisava para fazer as operações que esse computador precisava fazer, tá? Eram muito grandes. E depois das válvulas a gente pulou para os semicondutores, tá? A válvula nada mais era do que dentro dela ela é uma caixa de vidro, tá? Dentro dele não tem ar, então é tirado o ar ali de dentro, então fica uma câmara de vácuo. E ele tem dois componentes, tá? O catodo, então, que é uma espécie de um fio, e um anodo, que é um outro fio que fica ali dentro, separados, tá? Então eles não encostam um no outro. Como é que esse cara funciona? Primeiramente, ela tinha que aquecer, então sempre que tu ia ligar um computador, tu tinha que esperar aí uns 20, 30 minutos só para aquecer as válvulas, então ele jogava corrente elétrica nas válvulas e elas aqueciam como as lâmpadas incandescentes de antigamente, tá? Então eles aqueciam e depois de aquecido, a gente podia lançar correntes elétricas para ela e essas correntes elétricas, se chegasse a um certo nível, passavam elétrons de um fio para o outro, então os elétrons pulavam de um fio para o outro e tu conseguia ler do outro lado, opa, teve uma corrente elétrica ou não teve uma corrente elétrica, tá? E isso é o binário, tá? O binário, ele nada mais é do que ausência ou presença de alguma coisa, tá? Então, quando foi pensado no binário lá, a ideia era a ausência ou presença de alguma coisa. Então, eu posso ter uma poça de água, um buraco no chão, e eu posso usar aquilo ali como sendo uma variável binária, tá? Se ela tem água, ela é considerada um sim ou um, que a gente vê na computação. Se ela estiver vazia, ela é o zero da computação, tá? Mas, para a computação que a gente tem hoje, é ausência ou presença de corrente elétrica, tá? Então, os componentes, eles são analisados em cima disso. Tem corrente elétrica? É o 1. Não tem corrente elétrica? É o 0, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês que o que a Anne falou lá, que foi o que implantou o sistema binário, que o binário seria o 0 ou 1, não é o 0 ou 1, tá? Vocês têm que gravar muito que binário é presença ou ausência de corrente elétrica em computação, tá? A gente traduziu isso para 0 ou 1 para ficar mais fácil para nós, seres humanos, ok? E aí a gente pulou, então, das válvulas depois para os semicondutores, mais conhecidos como transistores, tá? E cada vez mais esses caras vêm se miniaturizando, tá? Os primeiros transistores, eles eram grandes. Hoje, um transistor, ele tem o tamanho... na verdade, assim, se tu pegar 4 transistores e colocar um em cima do outro, ele tem a espessura de um fio de cabelo. Então, imaginem o tamanho que está a coisa hoje, tá? E cada vez está se miniaturizando mais. A gente alcançou meio que um limite, que os caras não conseguiram mais diminuir o tamanho desses transistores, tá? Então, até um tempo atrás, os componentes eletrônicos vinham diminuindo, tanto que a gente tem componentes hoje que são minúsculos, tá?
só que meio que se alcançou um limite, tá? Não conseguem diminuir mais do que isso, tá ficando um pouco complicado. Então, por isso que a gente tem algumas outras coisas que a gente vai falar no futuro lá, que estão fugindo dessa parte dos semicondutores. Mas isso a gente vai ver depois. Então, uma das maiores vantagens dessa tecnologia da parte elétrica da coisa, fugindo da mecânica, é que a gente evita problemas mecânicos. Então, como eles, por exemplo, quebrou uma engrenagem ou alguma coisa desse tipo, a gente não tem o movimento para fazer o chaveamento, então ela é mais rápida. Eu simplesmente tenho que jogar uma corrente lá e consigo ler já se tem ou não. Eu não preciso esperar a máquina rodar lá e chegar no ponto que eu preciso para fazer a leitura. Então tem uma série de coisas que permitiram a gente evoluir muito com os computadores, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês alguns computadores históricos, tá, que a gente teve. Esses computadores todos são os que a gente hoje seria um servidor, tá? Então a gente tem computadores de porte grande aqui, até chegar mais adiante que a gente fala dos microcomputadores, ou os computadores pessoais, tá? Mas o primeiro deles, então, é o Antonov Berry Computer, tá? Ou ABC, fica mais simples. Ele é um computador de propósito específico. O que isso quer dizer? Ele somente faz cálculos matemáticos, tá? E mais especificamente de sistemas lineares. O que seria isso? Vocês já devem ter estudado, se não estudaram, vão estudar esse ano, as equações do primeiro grau. Eu acho que já estudaram. Nada mais, esse computador não fazia nada mais, nada menos do que calcular uma equação do primeiro grau. Então ele conseguia traçar equações lineares e gerar um valor que ele calculava basicamente qual a distância que uma bomba vai cair quando chegar lá no ponto final, tá? Esses computadores, esse aqui e os próximos dois, eles foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi quando deu o boom da computação mesmo. E o objetivo deles era muito balístico, tá? Então, tirando o último que eu vou falar aqui, que ele era mais... Ele tinha um efeito, uma expectativa um pouco diferente, mas esses aqui, basicamente, a ideia deles era identificar aonde que ia cair uma bomba lá quando lançassem a uma certa angulação. Fala, Eduardo. Não tinha ter uma coisa que a internet foi meio que uma criação para ser usada como algo militar? A internet em si, como a gente conhece hoje, não. Mas os militares, antes da criação da internet, eles criaram uma rede de comunicação de dados lá na Segunda Guerra Mundial também, para comunicação militar, tá? Ele não era bem o que a gente conhece como a internet hoje. Ele tinha alguns conceitos e algumas metodologias diferentes do que a gente tem hoje, tá? Mas sim, ela é vamos dizer, um start para o que a gente tem hoje, tá? O nome é ARPANET, não é? Um negócio assim. Como? ARPANET. Isso, ARPANET. Foi um surgimento de uma tentativa de uma conexão de dados entre pontos diferentes, e isso também teve um aprendizado muito grande que a gente tem hoje, tá? Porque eles tinham servidores centrais, então eles tinham equipamentos que eram centralizados em alguns pontos. E num dado momento, os inimigos foram lá e jogaram uma bomba em cima de um daqueles locais e caiu tudo. Então hoje a gente tem coisas descentralizadas. Então a gente não tem um servidor lá nos Estados Unidos, por exemplo, para fazer a conexão de dados. A gente tem vários servidores espalhados que permitem, então, a gente acessar os nossos e-mails, nossos sites, seja o que for. Mesmo se, por exemplo, largarem uma bomba nos Estados Unidos, a internet continua funcionando, só lá que para de funcionar. Tá? Então um fato eu já tenho. Hã? Um fato eu já tenho. Sem problema. Então, a ideia dele então era fazer esses cálculos lineares para ver aonde que a bomba iria. Eles sabiam qual era a angulação, quando lançavam uma bomba, qual era a angulação que aquela bomba seria lançada, então ele fazia o cálculo da distância que eles conseguiriam percorrer, tá? Ela utilizava aritmética binária, então, daqui em diante tudo era binário. Não, acho que não era tudo, mas quase tudo. Então ele tinha componentes eletrônicos de chaveamento, mas mesmo tendo componentes eletrônicos de chaveamento, ele ainda tinha algumas partes mecânicas, tanto que ele tem um motor aqui do lado, ó, se vocês conseguem ver o meu mouse aí, isso aqui é um motor que fazia a máquina funcionar, então ele tinha algumas coisas mecânicas ainda, eram poucos componentes, mas tinham alguns, tá? E ela não era programável, então eu ligava ela e ela automaticamente calculava os valores conforme os botões que foram apertados ali, tá?
tá? Então eu não tinha como, esse cálculo não deu certo, vamos fazer uma correçãozinha no software para dizer que a bomba vai mais longe ou mais perto, por acaso. Eu não tinha como fazer isso, tá? Para fazer isso eu teria que trocar componentes realmente físicos, hardware lá, para poder fazer esse cara funcionar. Depois a gente tem o Colossus, então. Vocês já devem ter visto, vocês já devem, não, vocês, não sei se vocês já viram o filme O Jogo da Imitação, que falava do Alan Turing. Se não viram, aconselho que vejam, tá? É um filme muito bom, principalmente para nós, pessoal da computação, tá? Então o Colossus ele foi um computador, tá? Que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial também, lá na Inglaterra, mais especificamente em Bletchley Park. Falando. Eu ia perguntar como é que é o nome do filme mesmo. O Jogo da Imitação. Certo, obrigada. Tá? Ele é um filme muito legal. Esse computador ele teve a participação do Alan Turing, tá? Que ele é dito como o pai da computação. Tá? Ele que criou muitos dos conceitos da computação que a gente tem hoje. Inclusive tem um teste que se usa inteligência artificial, que foi criado pelo Alan Turing, tá? Que a ideia dele era identificar como é que a gente faz para identificar se a gente está falando com uma pessoa ou com um computador, tá? É muito legal, ele fala disso lá no filme, do Jogo da Imitação. Novamente aconselho que vocês vejam. Ele foi um dos pioneiros a utilizar partes eletrônicas, mas ele ainda tinha, novamente, movimento, tá? Então ele tinha algumas coisas que eram mecânicas, que precisavam do movimento para fazer funcionar. Ele tinha um propósito específico, tá? Os alemães, nessa época, eles tinham uma máquina, como é que era? Enigma, era o nome da máquina, que fazia criptografia de mensagens. Então, quando eles iam mandar mensagens para os navios ou para os aviões de guerra, eles enviavam criptografada através da máquina Enigma. O filme só tem uma coisa errada, que eu já vou dizer para vocês agora, que vocês já vão ficar sabendo, que eles dizem que aquela lá é a primeira máquina Enigma, mas não é, ela é a segunda máquina Enigma. A primeira máquina Enigma, ela utilizava uma criptografia única, então ele criptografava sempre os dados da mesma forma, e um dia os aliados roubaram uma máquina de um ponto lá alemão, e eles conseguiam então decriptografar todos os dados, todas as mensagens alemãs, e aí os alemães pararam de utilizar aquela máquina, e 3 ou 4 meses depois, não me lembro exatamente, eles criaram a Enigma G, que aí sim é aquela do filme. Tá? Ela trocava a criptografia todos os dias. Então, às 6 da manhã começava com uma criptografia nova e eles utilizavam aquela mesma criptografia durante o dia inteiro. Virava outro dia para 6 da manhã, era 6 da manhã ou meia-noite, não tenho certeza. Ele virava com uma nova chave e aí eles tinham que começar tudo de novo. Todos os avanços que eles tinham feito naquele dia tinham que começar do zero para poder alcançar. E a ideia desse computador do Colossus era conseguir quebrar essa criptografia de forma fácil, tá? Vamos botar assim. Quando vocês verem o filme, vocês vão ver que ele é muito legal. Mas eles não tinham todas as informações, eles não conseguiam quebrar de forma simples a criptografia das mensagens. Até que, num dado momento, o Alan Turing teve uma brilhante ideia, porque sempre que eles enviavam mensagens, eles passavam a previsão do tempo na Alemanha, no começo, e no final eles diziam Heil Hitler, que era a mensagem que vangloriava o Hitler. E então, em cima disso, do Heil Hitler, eles conseguiam quebrar toda a criptografia das mensagens utilizando essa mensagem final, tá? É muito legal o filme, dá uma olhadinha. Inclusive o Alan Turing ele teve um problema junto à rainha da Inglaterra, porque ele era homossexual, e ele foi processado e condenado, foi preso, condenado a uma castração química, e acabou tirando a própria vida por causa disso. Ele se sentia muito mal. Mas ele era um gênio, sabia muito, e conseguiu desenvolver muito da computação que a gente tem hoje, tá? Nossa, parece um bom filme. Tem no Amazon Prime, parece bom. É muito bom o filme, é muito bom. Aconselho que vocês vejam, tá? No próximo momento, então, a gente tem o ENIAC, tá? Que foi o primeiro
computador, vamos botar assim, que foi utilizado, porque o Colossus e o outro, eles eram militares. O Colossus, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles destruíram ele realmente, para que não ninguém tivesse contato, soubesse realmente que aquilo ali existiu, tá? Tanto que muito do trabalho do Turing foi perdido, porque muita coisa estava lá no computador, no Colossus, e eles destruíram tudo, porque não podia ter nada relacionado àquilo ali, tá? Mas ele foi reconhecido depois. Bom, o ENIAC, então, ele foi o primeiro computador dito como comercial, tá? Foi criado numa universidade nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, tá? E ele se tratava de um computador de propósito geral, então eu podia calcular ou processar N coisas ali dentro sem problema nenhum. A forma como se programava ele, então ele já era meio programável, vamos dizer assim, mas a forma que se programava ele era com fios, tá? Então tu pegava um fio, ligava de um ponto ao outro, tu fazia uma programação, desligava esse fio daqui, ligava ali e ficava trocando esses fios durante o percorrer do tempo. Tu ia programando aquele computador para ele executar os cálculos que ele precisava para gerar a saída que era solicitada. Ele também tinha uma forma de cartões perfurados, então ele tinha inclusive uma impressora, vamos dizer assim, que perfurava os cartões para armazenar o estado da máquina naquele momento. Então eu podia, por exemplo, eu queria fazer o cálculo, porque esse computador também foi utilizado para fazer cálculos balísticos, só que ele já usava equações do segundo grau. Tá? Então eu conseguia fazer a trajetória da bomba até ela alcançar lá o alvo. Só que esses cálculos demoravam às vezes 3, 4 dias. E para não precisar ficar gente trabalhando o tempo todo, eles faziam um cálculo, uma parte do cálculo, geravam um cartão perfurado do estado da máquina naquele momento, tiravam esse cartão, no outro dia de manhã eles colocavam o cartão na entrada da máquina, ela lia aquele estado e ela continuava o processamento dali até o final, tá? Eram, como eu disse, cálculos que não eram tão complicados, tá? Mas ele levava bastante tempo. E além de tu poder utilizar esses cartões perfurados para gravar o estado da máquina e depois continuar esse estado da máquina, ele tinha então alguns mostradores. Ele não tinha uma tela de computador como a gente tem hoje, mas ele tinha alguns mostradores luminosos. Então ele tinha algumas luzinhas que indicavam qual era o estado atual do processamento da máquina. Então ele conseguia, quem sabia a codificação daquilo ali, conseguia tirar então qual é os valores específicos para ser utilizados lá no canhão para poder fazer o míssil chegar no lugar certo, a bomba chegar no lugar certo, tá? Inclusive, esse cara aqui, ele foi utilizado no projeto da bomba H. Já ouviram falar na bomba H? Sim. É a bomba nuclear que foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki, tá? Esse computador ele foi utilizado para projetar aquela bomba, para ver qual seria a trajetória, a melhor forma de largar. Bom, esse cara aqui, como eu disse, ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. Ele ocupava uma área de 150 metros quadrados. Então, vocês imaginem uma sala aí de 10 metros por 15, toda ela ocupada por um computador. Tá? Ele pesava nada mais, nada menos do que 30 toneladas. Imagina vocês carregando 30 toneladas no ombro. É meio impossível. Tá? Só que ele reduziu o tempo desses cálculos, tá? De cada uma das etapas do cálculo matemático que fazia a trajetória da bomba, que antes se fazia com calculadora, se levava 12 horas, ele calculava em incontáveis 30 segundos, tá? Cada etapa desse movimento da bomba para ir até lá, tá? E, mais do que isso, ele tinha o poder computacional um pouco menor, um pouco não, um tanto menor que os telefones que vocês carregam hoje com vocês o tempo todo, tá? Os smartphones. Então, era uma máquina gigante, mas que tinha uma capacidade de processamento muito pequena, tá? Era isso. E aí a gente tem aqui tem uma foto do ENIAC, então olha o tamanho da sala e ele ocupava todo esse espaço aí, tá? Essa sala é um pouco maior, eles conseguiram dispor ele em U, seria a melhor forma de conectar o computador. E como eu disse para vocês, então ele era programado por cabos, então eu tinha cabos saindo e entrando no computador para fazer as ligações e programar esse computador para ele fazer a ação que ele precisava, tá? Aí a gente tem uma evolução, vamos botar assim, do computador, tá? Que é o EDVAC.
tá? Que ele foi desenvolvido, então, numa outra universidade, uma universidade inglesa. Ele foi a primeira tentativa, vamos botar assim, de um computador de uso mais geral, tá? Ele não tinha essa me fugiu a palavra. Ele não tinha esse cunho militar, tá? Ele não foi desenvolvido para ser um computador militar. Ele até foi utilizado pelo exército inglês, mas ele não tinha esse cunho militar, tá? Ele foi pensado pela equipe do von Neumann, tá? Até hoje a gente utiliza a arquitetura de von Neumann, que foi utilizada nesse computador, foi desenvolvida nesse computador, tá? E ele tem uma forte inspiração nas ideias do Turing, tá? Eles foram meio que feitos em paralelos, então tinha algumas coisas que se viam nesse computador aqui, que eles também viram depois, né, porque na época não se tinha acesso aos dados do Colossus, mas tinham inspirações, então, nas ideias do Turing, tá? E ele criou, então, a arquitetura de von Neumann, que a gente tem até hoje nos computadores, então ela é muito dissipada e difundida hoje em dia. Diferença desse cara aqui para o anterior. Esse cara aqui ocupava uma sala um pouco menor, tá? O outro era 150 metros quadrados, esse aqui ocupava 45 metros quadrados. Ainda é muito grande. Só que o peso dele baixou de 30 toneladas para 7,8 toneladas. Então, reduziu bastante. Por isso que eu digo que as coisas vêm reduzindo hoje cada vez mais, tá? Então, esse cara aqui é o nosso querido Turing, Alan Turing, tá? Esse computador, o Ace aqui, na verdade, ele não foi desenvolvido, ele não foi criado, mas ele foi um computador conceitual que ele fez depois de ser preso e condenado pela rainha da Inglaterra. Ele começou a pensar em fazer um computador, só que ele não conseguiu alcançar o objetivo, ele não conseguiu fazer o computador em si, tá? Ele até conseguiu desenvolver algumas partes, mas não conseguiu chegar ao final dele. Esse aqui foi o primeiro computador pensado para ser programado com código de máquina, tá? Então, eu saía dos fios, eu saía dos cartões perfurados e começava a escrever código para a máquina em linguagem de máquina, obviamente. Então, eu tinha que dizer lá, o comando X vai somar 2 números, o comando Y vai subtrair 2 números e por aí vai, tá? Então, ele foi o primeiro, por isso que ele é dito como o pai da computação moderna que a gente tem, tá? Mas ele criou, então, ele fez uma proposta, na verdade, de um computador que fosse capaz, então, de ser programado com código, que é o que a gente tem hoje em dia. Bom, fugindo um pouco disso, tá? Então, a gente viu um pouco da história do que são os computadores, da onde que vêm os computadores, principalmente os de grande porte. Vamos falar um pouco, então, do contexto brasileiro, tá? No Brasil, então, a primeira iniciativa de construção de computadores ou desenvolvimento de computadores foi lá na ditadura militar, tá? Que a Marinha solicitou a algumas universidades que desenvolvessem computadores que rodassem dentro de navios de guerra, tá? Então, em 1970, a Unicamp criou o Cisne Branco, então, que foi o primeiro computador brasileiro, totalmente brasileiro, 100%, foi criado aqui no Brasil, e ele foi inserido, então, em alguns navios da Marinha. Em 72, a USP criou um outro computador, que é chamado de Patinho Feio. Tá? Patinho Feio. Os nomes eram a coisa mais linda, né? Mas era chamado de Patinho Feio, também foi utilizado dentro dos navios de guerra brasileiros. Em 74, então, teve uma tentativa de criação da indústria nacional da computação, tá? A principal empresa que surgiu nessa época foi a Cobra Computadores. Eles começaram eles cresceram, tá? Eles começaram a desenvolver computadores e criar computadores nacionais, então eram totalmente nacionais, peças brasileiras montados no Brasil, totalmente nacional, até que em 1990 o presidente Fernando Collor de Mello abriu a importação de componentes para computadores que eram muito mais baratos fora do Brasil, tá? E acabou causando, então, o fechamento de todo o setor nacional de computação, tá? Hoje a gente tem, se eu não me engano, no Brasil inteiro tem 2 fábricas de componentes eletrônicos para computadores. Uma delas é aqui em Porto Alegre,
dentro da URGS eles têm não é dentro da URGS, na verdade, é próximo da URGS ali, eles têm uma indústria de componentes que criam componentes transistores, tá? Só que lembra que eu falei que 4 transistores lá de fora fazem um fio de cabelo? Aqui no Brasil, a fabricação, a menor capacidade que eles fizeram é 2 transistores que têm o tamanho de um fio de cabelo. Então, eles meio que deram uma estacionada, até porque não tem investimento, não tem muito mais pesquisa rodando em cima desse cara, tá? Mas, tanto que o governo do estado queria vender pouco tempo atrás esse negócio, eles esbarraram em algumas questões jurídicas lá, não vem ao caso, tá? Então, no Brasil, a gente não teve uma evolução muito grande, até porque, num dado momento, foi aberto para componentes eletrônicos, vindo principalmente da China, que é o que a gente tem muito hoje, que na época era dos Estados Unidos, depois começaram a vir da China e que acabaram com a indústria nacional dos computadores. A gente passa por uma outra vertente, tá? Que são os computadores pessoais, que é o que a gente utiliza hoje, tá? Esses aqui foram os primeiros, vamos botar assim. O Apple I, o pessoal nem conta, porque foi produzido só 6 unidades, então não deu muito certo. Mas o que vingou mesmo foi o BMPC, que é os PCs que a gente tem até hoje, aí, com Windows, com Linux, por aí vai. E da Apple a gente tem hoje, então, a linha do Mac lá, MacBook, Mac Pro, Mac Mini e por aí vai, tá? Mas são os 2 primeiros computadores que eram feitos para pessoas. Então, eles não eram computadores gigantes, pensando numa capacidade de processamento enorme, era simplesmente uma forma de facilitar a vida das pessoas para que elas pudessem executar comandos sempre que precisassem, tá? Esses 2 caras, basicamente, o sistema operacional deles era muito simples, tu tinha que programar praticamente tudo que tu queria fazer. Tu precisa fazer uma calculadora, precisa usar uma calculadora no computador. Tu tinha que primeiro escrever o código da calculadora para depois usar a calculadora. Então, era um tanto quanto demorado, tá? Aí surgiram os disquetes, que era uma forma de tu armazenar dados dentro do computador. Então, tu fazia lá o código da calculadora, salvava no disquete. Quando precisava lá rodar o código, tu botava o disquete, carregava aquele código e aí tu conseguia só utilizar a calculadora. Mas teve uma evolução bem grande em cima disso. Aonde que a gente está hoje, então, em relação à computação? A gente hoje tem a computação móvel, então, como sendo uma das vertentes mais fortes, tá? A miniaturização das coisas. Então, eu tinha desktops antes, passei para notebooks, passei para tablets, passei para telefones. Hoje em dia já tem relógios e cada vez mais as coisas vão diminuindo, tá? Então, a computação móvel, ela é uma realidade hoje em dia e deve ser investido nela, tá? A gente tem computação em nuvem, então, que também é outra realidade hoje. A gente consegue ter as nossas informações disponíveis mesmo sem estar no nosso computador. Então, eu tenho um e-mail hoje que eu não preciso estar na minha máquina, eu posso estar lá nos Estados Unidos, na China, onde for, eu acessar lá o Gmail, eu consigo acessar o meu e-mail, tá? Então, a gente tem hoje essa coisa da nuvem. Então, a gente consegue disponibilizar nossos arquivos de imagem, a gente consegue ouvir música, tudo na nuvem, a gente não precisa ter nada mais no computador. Muito por causa dessa nuvem, a gente tem a chamada computação distribuída, tá? O que é computação distribuída? É onde eu tenho os meus sistemas distribuídos em vários locais, tá? Por exemplo, o e-mail de vocês institucional, tá? O acadêmico do campus. Você sabe onde fica armazenado o servidor de e-mail de vocês? Alguém chuta? Não faço ideia. Bom, Não o e-mail é lá no colégio? Não é na escola. O e-mail de vocês, ele é do Gmail, tá? O e-mail que a gente usa no campus, ele é do Gmail. Então, se vocês criarem uma conta do Gmail ou usarem a nossa conta acadêmica, é a mesma coisa. Os servidores do Gmail, por mais que eu diga assim, ó, o e-mail de vocês é do Gmail, eu não tenho como dizer para vocês, o e-mail de vocês está hospedado ali em São Paulo, nos servidores do Google. Não tem como. Por quê? Porque a computação hoje ela é distribuída. O que eles fazem? Eles pegam o teu e-mail e replicam em pelo menos 3 servidores. A gente tem servidores em São Paulo, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Na Europa tem 4 ou 5, se eu não me engano. Na Austrália tem também. Então tem vários lugares do mundo, eles têm servidores espalhados, tá?
E o e-mail de vocês ele fica armazenado em pelo menos 3 servidores. Por quê? Bom, eu estou tentando acessar o meu e-mail aqui do servidor de São Paulo. Aconteceu alguma coisa, faltou luz, aconteceu uma enchente que destruiu todos os computadores do Google aqui em São Paulo. Perdi meu e-mail? Não, eu simplesmente vou redirecionar essa requisição que estava indo para São Paulo, lá para os Estados Unidos, ou para a Argentina, ou para algum outro lugar, e o teu e-mail continua funcionando exatamente igual que estava. Então não tem perda de dados, não tem... às vezes aumenta um pouquinho a latência, o tempo que a requisição leva para ir até o servidor e voltar, porque, claro, eu estava indo até São Paulo, agora tenho que ir para a Argentina, a distância pode ser um pouco maior. Aqui para nós até seria mais curta, mas a distância pode ser um pouco maior, então pode ser que a requisição demore um pouco mais para ir lá e voltar, que isso é chamado de latência, tá? Mas eu não perco meu e-mail, não perco meus dados. Minhas fotos, por exemplo, hoje estão todas no Google Fotos. Eu não vou perder foto no Google se, por exemplo, acontecer uma guerra e jogarem uma bomba lá no servidor do Google dos Estados Unidos ou de qualquer lugar, porque ela está distribuída em vários pontos e eu consigo acessar isso mesmo não estando no meu ponto de origem, tá? Então, isso é uma coisa que é enorme, tem acontecido muito hoje em dia, das empresas estarem, vamos botar assim, tirando a sua infraestrutura de computação de dentro das empresas e colocando na nuvem para poder ter essa vantagem, tá? A gente tem a robótica hoje muito forte no cenário atual, tá? Tem evoluído muito, principalmente na parte industrial. Então, quem trabalha com chão de fábrica lá, tem muito robô hoje em dia, seja numa esteira, seja um braço robótico, seja o que for, tá? Então a gente tem muita robótica hoje. E a gente tem muita inteligência artificial, tá? Inteligência artificial hoje está muito forte e a tendência é aumentar cada vez mais, tá? Porque cada vez mais os serviços estão demandando esse tipo de coisa. Porque a gente tem uma coisa hoje, a gente já viveu a era da pedra lascada, pedra polida, e veio vindo, hoje a gente vive o que a gente chama de a era da informação. Tá? Então, as empresas às vezes têm tanto dado que eles não sabem o que fazer. E para isso a gente precisa de inteligência artificial para poder analisar esses dados e alcançar um objetivo, seja ele qual for. Fala, Eduardo. Ô, senhor, eu sei que pode parecer um pouco fictício, mas tu imagina que um dia pode chegar no nível de Detroit, por exemplo, que a gente usa, por exemplo, Androids para tudo? Possível é. Hoje já tem alguns sistemas operacionais que eles são 100% portáveis, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Linux, que tu tem Linux para o computador, o Linux para celular, o Android é um Linux, tu tem o Linux para relógio inteligente, então tu já tem algo nessa linha, tá? Talvez não tanto um sistema específico, tá? Não tem um Android para tudo. Tu tens um Linux que pode ser dividido em várias distribuições e aí tu tem distribuições específicas para cada coisa. Mas isso é bem possível e inclusive já acontece hoje em dia com o Linux, tá? Entendi, muito obrigado, senhor. Nada. E o que se imagina para o futuro da computação, tá? O futuro da computação muito passa pela computação quântica, que a gente chama, tá? Que ela foge um pouco dessa eletrônica que a gente tem atual, tá? Ele utiliza outros conceitos. Ela sai um pouco do binário também, então a gente para de ter zeros e uns. Ela usa uma codificação um pouco diferente, tá? Por isso que está se obtendo ganhos bem grandes com a computação quântica. Há um tempo atrás foi utilizado o servidor quântico do Google. Tem o Google, tem IBM, tem algumas empresas já têm computadores quânticos rodando, tá? São caros, são gigantes ainda e ainda demandam muita energia elétrica para rodar, mas eles já são possíveis. Eles quebraram uma criptografia lá, um tipo de criptografia, em 12 horas. É muito tempo, né? 12 horas, pô, é demorado. Se vocês utilizassem um servidor comum que a gente tem hoje rodando aí, ele ia rodar pelo menos 49 anos para quebrar aquela mesma criptografia. Então, eles são muito mais rápidos, por isso que é dito que eles são o futuro da computação, tá? Ainda não está miniaturizado, por exemplo, para tu ter um celular quântico ou um notebook quântico. As coisas ainda são muito grandes quando a gente fala em computação quântica, mas ela já tem outras metodologias
que permitem, então, esse aumento na velocidade. A gente tinha um provérbio, na verdade não é um provérbio, um cara lá que falou, lá, um filósofo que falou que a computação ia dobrar a sua capacidade de processamento a cada 10 anos, tá? E nos últimos anos a gente não tem conseguido alcançar essa capacidade, esse dobro de capacidade. Ele ia diminuir o tamanho pela metade e ia dobrar a capacidade de processamento, segundo esse cara. Não me lembro agora como é que é a lei de Moore, se eu não me engano. E que ele criou essa lei dizendo que a computação ia diminuir, dividir pela metade do seu tamanho e dobrar a sua capacidade de processamento a cada 10 anos. E nos últimos anos a gente não tem conseguido alcançar essa curva como ele tem dito. A curva que antes era bem inclinada, agora está começando a ficar mais deitada. Continua crescendo, mas ela está bem mais deitada. Tá? Os processadores, por exemplo, não tenham conseguido alcançar o ritmo que se espera. Por isso que se espera muito da computação quântica, porque ela vai trazer esse ganho a mais que os computadores hoje não estão conseguindo. Tá? Outra coisa que está muito em alta, já está hoje, e a tendência é que aumente um pouco mais, é a internet das coisas, tá? Então, cada vez mais geladeiras, televisões e por aí vai, vão ter internet, tá? Vão ter capacidade de processamento para poder executar funções específicas. A gente tem as cidades inteligentes, que está entrando também na onda agora, tá? Que a ideia é utilizar a inteligência artificial e componentes eletrônicos para melhorar o trânsito das pessoas e dos veículos e tudo mais dentro das cidades, tá? A gente tem câmeras hoje em dia que fazem monitoramento praticamente automático. Quando elas escutam algum barulho muito alto, por exemplo, de tiro, a câmera já direciona para onde veio aquele barulho. Então tem uma série de coisas que estão sendo utilizadas em cidades que são ditas como a Smart City, que a gente chama, tá? Então cidades inteligentes. A inteligência artificial tem muito que crescer ainda, ela cresceu bastante nos últimos anos, mas ela ainda tem muito que crescer, tem muitas áreas que ela ainda não entra, principalmente por causa desse Big Data, tá? Que é o próximo item ali. A gente hoje está vivendo a era da informação, então, querendo ou não, a gente tem muitos dados nossos, inclusive, rodando por aí, tá? E em cima desses dados a gente pode tirar N informações que podem ser utilizadas com inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas. Elas estão sendo muito utilizadas para dificultar um pouco a vida das pessoas, mas por criminosos e pessoas mal intencionadas, mas ele tem uma possibilidade muito grande de auxiliar a vida das pessoas, trazendo melhorias no estilo de vida, melhorias na forma como gasta dinheiro, por exemplo, na forma como se mantém as nossas coisas, tá? E além disso, tem N outras coisas, tá? Eu tenho uma imagem, eu vou mostrar para vocês aqui, que foi criado pela Nokia lá em 2015, tá? Esse cara aí. E eles davam o que tinha de possibilidades de crescimento da indústria. Na verdade, não é a computação, né? Mas é mais geral na eletrônica, nessa parte tecnológica, né? O que poderia melhorar na vida das pessoas. Então, eles têm muitas coisas do que eles previram aqui em 2015 já estão acontecendo, tá? Como, por exemplo, os carros que se dirigem sozinhos e por aí vai. E algumas coisas meio que não tão avançadas assim, vamos botar assim, tá? Eles disseram que lá em 2015 eles pensaram que a gente já ia ter a presença 3D virtual, tá? Que é aqueles hologramas que eram muito vistos em filmes antigos e por aí vai. Hoje já tem algumas tentativas, tá? Que utilizam espelhos e projetores para fazer esse holograma das pessoas, vamos dizer assim, essa presença virtual, mas ainda é muito raso, ainda não consegue se ter alguma coisa realmente, vamos botar, palpável, tá? No mínimo palpável. A gente tem um avanço hoje já muito grande na parte de diagnósticos médicos, tá? Utilizando inteligência artificial, componentes vestíveis, tá? Por exemplo, eu tenho um relógio aqui que monitora meu batimento cardíaco 24 horas por dia, tá? Então, a gente consegue ter esse cuidado com a saúde, com a tecnologia, tá? Já existe hoje.
A gente tem os smartwatches, então, uma coisa que eles pensaram que a gente já teria e hoje não tem tanto, que é o smart clothes, que a gente chama, que é a roupa inteligente. Então, a roupa poderia ter sensores que monitoram a minha saúde, por exemplo, que monitoram, sei lá, pode ter N coisas, tá? Mas isso não foi muito difundido. A gente tem a parte de realidade aumentada, realidade virtual, a gente tem a parte de logística, que já está sendo muito utilizada, tecnologia com isso. Se vocês forem olhar essas empresas que fazem entregas aí, elas utilizam muito inteligência artificial em cima para saber qual seria a melhor rota, a melhor forma de entregar os objetos e por aí vai. A parte de carros autônomos está muito forte já. A gente tem a parte da indústria 4.0, que é uma outra coisa que está vindo agora, que é aumentar ainda mais a automatização de fábricas, utilizar robôs para fazer o trabalho que precisaria de muitos humanos para fazer. Então tem uma série de coisas que eles previram nisso aqui, que muitos já estão acontecendo. Claro que isso foi previsto em 2015, a gente já está em 2021, faz 6 anos isso aqui. Então muitas coisas já estão acontecendo, já estão sendo utilizadas, mas tem algumas que ainda não, por falta de tecnologia, talvez, por falta de interesse, mas eles enxergavam isso aqui como sendo o futuro. Algumas coisas desse futuro realmente aconteceram e outras ainda estão longe de acontecer. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou? Sobre a história da computação, sobre qualquer coisa? Deixa eu ver aqui no chat, que mandaram mensagem no chat. Não, tá. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Não esqueçam que na semana que vem a gente eu já vou postar vídeo para vocês, tá? Então segunda-feira já posto o vídeo. Não sei se vai ter atividade ainda, mas eu já vou postar o vídeo para vocês na segunda. E na terça-feira a gente se encontra então com mais um conteúdo. Eu tenho uma pergunta. Fala, Eduardo. Por que tipo, em celular, ou em qualquer outra coisa, normalmente, é dividido, na verdade não é dividido, mas é de 8 em 8. No caso, não de 8 em 8, vai multiplicando, no caso, por 8. Sim, na verdade não é, não é de 8 em 8, tá? É de 2 em 2. Porque a gente usa esses modelos binários ainda, tá? Então a gente tem 2, aí para tu dobrar isso tu usa o 4, para tu dobrar isso tu usa o 8 e assim tu vai, tá? Então normalmente eles vêm dobrando. Então por isso que é múltiplos de 8, na verdade múltiplos de 2. É 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Entendi. Entendeu? Uhum, É porque a gente usa o modelo binário, tá? Só por isso. entendi. Não, agora é só isso mesmo. Curti bastante a aula. Beleza. Até A mais. aula de hoje era mais para vocês terem um breve contato do que é a computação, da onde que ela veio, um pouquinho para onde que a gente vai, mas a gente vai entrar na próxima aula aí sim em linguagens de programação, que é o objetivo da nossa disciplina. Tá? Então tá, pessoal. Abraço. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.